Enquanto a guerra no Irã ganha cada vez mais força, com possibilidade de invasão terrestre iminente, a guerra na Ucrânia segue maquiada pelos acontecimentos no Oriente Médio. Uma prioridade aqui no área militar que foi necessária e que remodelou em poucos dias a economia do mundo. Diante das novas e intensas atividades no leste europeu, o comando-em-chefe ucraniano, o general Alexander Syrskyi, relatou que as forças russas intensificaram os ataques terrestres em todo o teatro de operações na última semana, o que está de acordo com uma avaliação de analistas americanos de que as forças russas lançaram sua ofensiva de primavera-verão de 2026. O general Syrskyi afirmou em 23 de março que as forças russas intensificaram as ações ofensivas em todo o teatro de operações entre 17 e 20 de março, realizando 619 ataques durante o período de 4 dias. As primeiras análises sobre essa nova ofensiva russa surgiram lá em 21 de março, quando as forças russas iniciaram sua ofensiva de primavera-verão contra o cinturão da fortaleza da Ucrânia, após um aumento significativo nos ataques mecanizados e motorizados em vários setores da frente desde 17 de março, um período de ataques intensificados e a movimentação de equipamentos pesados e tropas na linha de frente. Sobre o cinturão da fortaleza, vou explicar mais à frente. O general Syrskyi afirmou que o comando militar russo está tentando mobilizar novas forças e conta com a deterioração das condições climáticas da primavera, como neblina, para reduzir a eficácia dos ataques de drones e artilharia ucranianos em futuros assaltos. O general ucraniano mais importante do país afirmou que o comando militar russo ainda mobilizou dezenas de milhares de militares em ataques liderados pela infantaria, que resultaram em mais de 6.090 mortos e feridos durante o período de 4 dias, com uma média diária de cerca de 1.520 baixas. Segundo as análises ucranianas, as forças russas perderam um total de 8.710 soldados na última semana, entre aproximadamente 17 e 23 de março. Uma taxa de baixa tão elevada é insustentável, considerando as atuais taxas de recrutamento da Rússia, que provavelmente prejudicaria a capacidade do país de realizar ataques de grande escala a médio e longo prazo. Analistas estão céticos de que é improvável que as forças russas conquistem então o cinturão da fortaleza neste ano, mas provavelmente obterão alguns ganhos táticos a um custo significativo. Esse cinturão de fortalezas, ou faixa fortaleza da Ucrânia, está localizado principalmente no leste de Donbas, abrangendo as províncias de Donetsk e Luhansk. É uma linha defensiva em camadas construída ao longo de anos, a partir de 2014, composta por trincheiras, obstáculos como dentes de dragão, arame farpado, minas e posições fortificadas. As autoridades russas já buscam criar expectativas no espaço de informação interno de avanços lentos e elevadas baixas, com um deputado da Duma estatal russa ter se manifestado e afirmado em 23 de março que todas as guerras têm baixas, mas que as forças russas tentarão minimizar essas baixas avançando a um ritmo lento em direção a Sloviansk e Kramatorsk. O Kremlin, por sua vez, continua a disfarçar e minimizar esses impactos econômicos de sua custosa guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo que procura tirar proveitos dos atuais acontecimentos no Oriente por conta dos altos preços da energia. Em meio às intensificações dos ataques russos e contra-ataques ucranianos contra infraestruturas energéticas da Rússia, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que o produto interno bruto da Rússia em janeiro deste ano foi 2,1% menor do que em janeiro do ano passado. Putin também reconheceu que a Rússia precisa retornar a uma trajetória de crescimento econômico sustentável, com inflação reduzida e mercados de trabalho estabilizados. Putin afirmou que o desemprego na Rússia era de 2,2% em janeiro e que a inflação estava abaixo de 6% em relação ao ano anterior.
A taxa de desemprego extremamente baixa da Rússia reflete, no entanto, o fato de que o país está enfrentando escassez de mão de obra. Essa escassez provavelmente está causando inflação salarial nos setores civil e de defesa, contribuindo para a inflação geral. Esses novos movimentos russos seguem paralelamente ao que está acontecendo no Oriente Médio. Mas antes de continuar sobre isso, garanta sua camiseta na nossa loja e apoie o Área Militar. Entre no site reserva.inc/área militar. Putin afirmou que a Rússia precisa considerar as flutuações nos mercados globais de energia, dadas as atuais tensões globais, provavelmente se referindo ao aumento dos preços da energia devido ao conflito no Oriente Médio. Putin reiterou seus apelos para que as empresas russas de petróleo e gás usem as receitas adicionais provenientes da alta dos preços do petróleo para reduzir os pesos de suas dívidas com os bancos nacionais. Inclusive, Putin reconheceu implicitamente que a Rússia se beneficia monetariamente da alta global dos preços do petróleo e do aumento das vendas de energia russa após os Estados Unidos terem suspendido temporariamente as sanções contra a Rússia, refutando assim as alegações anteriores do Kremlin de que a economia russa não foi afetada pelas sanções ocidentais. A guerra em curso no Oriente Médio provavelmente está exacerbando a capacidade da Rússia de resolver seus problemas de liquidez relacionados aos seus gastos insustentáveis em tempos de guerra. O Banco Central do país recorreu à venda de suas reservas de ouro pela primeira vez em novembro do ano passado, devido a gastos insustentavelmente altos, juntamente com o esgotamento constante das reservas líquidas do Fundo Soberano do país, a fim de financiar o conflito. A guerra no Oriente Médio está causando a queda dos preços globais do ouro, o que, se persistir, poderá prejudicar as tentativas da Rússia de usar as reservas de ouro como um método alternativo de financiamento. Outra atividade que muda a soberania das Forças Armadas russas é o Kremlin, que está recorrendo às empresas militares privadas para defender as infraestruturas críticas contra aqueles ataques de drones ucranianos. Vladimir Putin chegou a sancionar uma lei em 23 de março que autoriza algumas empresas privadas e organizações de segurança afiliadas a obterem armas leves e munições de uso militar da Rosgvardia para defender a infraestrutura crítica contra ataques de drones. A lei se aplica às empresas militares pertencentes a empresas russas de combustíveis e energia, empresas estratégicas, corporações estatais e organizações que protegem instalações críticas. A lei estipula ainda que a Rosgvardia fornecerá armas para prevenir vários tipos de ataques de drones durante o período da Operação Militar Especial na Ucrânia. A lei de 23 de março provavelmente visa, em parte, atender às queixas de longa data da comunidade de blogueiros militares russos sobre a proteção insuficiente da infraestrutura crítica russa contra ataques de drones ucranianos. A Rosgvardia, que eu menciono aqui, é a Guarda Nacional do país. O Kremlin também aprovou uma lei no outono do ano passado, exigindo que os reservistas ativos participem de treinamento especial para proteger essas infraestruturas críticas. Enquanto essa guerra se intensifica, delegações americanas e ucranianas realizaram mais uma rodada de reuniões bilaterais em Miami, na Flórida, em 22 de março. O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, afirmou em 22 de março que as conversas construtivas Estados Unidos e Ucrânia se concentraram em esforços humanitários e no estabelecimento de uma estrutura de segurança duradoura e confiável para a Ucrânia.